Vamos continuar um pouquinho. Eu gostaria de falar para vocês, só para a gente poder expandir um pouquinho, né, essa questão do que é esse trabalho, né? Quando a gente faz a questão da acessibilidade, a gente tem um público aqui bem grande, né? Bem grande que a gente nem tem, a gente não tem como saber no Brasil ou no mundo a quantidade disso, né? As estatísticas ainda elas não mostram tão claro para a gente, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas que eu selecionei, que eu começo a pensar sobre essa questão de acessibilidade digital. E aí eu começo a criar conteúdos pensando em todos esses públicos, tá bom? Por exemplo, tem um público que tem baixa visão, que é diferente, por exemplo, da pessoa que tem a cegueira. Então, a pessoa que tem baixa visão, geralmente, ela não utiliza o leitor de tela. Ela, por exemplo, utilizar uma lente de aumento no computador, tá certo? Ou a pessoa que tem a baixa visão, ela pode necessitar de um conteúdo, por exemplo, alguma coisa que a gente faça no editor de texto e a gente tenha que aumentar essa letra, tá certo? Então, existem várias formatações, várias ações que a gente pode fazer para atender o público de baixa visão. Depois tem a cegueira. A cegueira a gente falou um pouquinho aqui da questão do leitor de tela. Público que muitas pessoas não sabem, mas que a gente precisa pensar na questão do conteúdo digital, que é o daltonismo. Tem pessoas que trocam aí a questão das cores. Muitas pessoas vão fazendo alguns conteúdos digitais e na hora de você juntar uma cor com uma outra, né, essas pessoas que têm um daltonismo podem ter dificuldade de leitura, pode ter dificuldade de entendimento daquele conteúdo, tá? Ou a pessoa, ela chega e fala assim, olha, essas cores em amarelo são isso. Então, assim, se eu começo a colocar essa informação, né, a pessoa ela pode não entender, porque ela não vai ver o amarelo, tá certo? Aí tem as pessoas com deficiência auditiva e a surdez, que nós já falamos, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem nanismo, ela tem, por exemplo, os membros aqui, né, os dedos curtos, né? Então, às vezes, ela vai utilizar o computador, ela precisa de algum apoio também, tá? Então, existe apoio para elas. A pessoa que tem deficiência intelectual, tá? E aí entra no que a gente estava discutindo aqui, da metodologia, de como que vai fazer esse processo digital. Por exemplo, uma linguagem simples. Então, quando a gente está falando aqui, se eu falar palavras muito complexas, né, muito difíceis, pode ser que a gente não consiga acessar pessoas com deficiência intelectual. Tá? Então, a gente vai pensando em cada ação que a gente faz no digital para poder atender esse público. A mesma coisa, eu falo aqui do TEA. Então, o transtorno de espectro autismo. Uma coisa que a gente pode pensar no digital para o TEA por exemplo, se eu faço alguma apresentação numa palestra, numa aula, e eu coloco muitas luzes piscando, né, ou uma coisa muito assim, muitas cores, a gente pode o quê? A gente pode prejudicar a pessoa que tem TEA. Isso é um exemplo, tá? Cada pessoa é de um jeito, mas é um exemplo que a gente pode estar evitando, tá? Tem um público muito grande que a gente chama dos neurodivergentes, né? É o neurodiversidade. Aqui, a gente entra com as pessoas que têm a dislexia, descalculia, a pessoa que tem o transtorno do transtorno do processamento auditivo central, isso muitas pessoas não sabem, o transtorno de déficit de atenção. Para todos esses transtornos, tá, a gente consegue também melhorar os nossos conteúdos digitais para que acesse esse público, tá? Tem pessoas que têm deficiências múltiplas, né? A gente comentou aqui, pessoas que são surdas e cegas. Então, quando elas têm duas ou mais deficiências associadas, são as deficiências múltiplas. E aí a gente tem que pensar como que a gente vai acessibilizar para essas pessoas. Tem as pessoas que estão numa idade avançada. Todos nós aqui vamos envelhecer. E aí? Né? Podemos sim adquirir uma deficiência.
uma perda de visão, perda de audição, e aí a gente vai ter que usar o digital. Então, quais são as práticas? O que a gente pode fazer para, de fato, ajudar todos esses públicos que nós falamos aqui? Tá certo?